E aí, pessoal, tudo bem? Deixa eu falar sobre esse banimento da Bíblia aqui no estado de Utah, porque muitos de vocês me enviaram essa notícia. Já faz alguns dias que isso está circulando aí e eu estava pesquisando aqui na internet, foi bem divulgado também no site de notícias em português. Então, eu quero esclarecer, eu dei uma olhada no que aconteceu e eu quero atualizar vocês com as informações corretas, além de fazer meus comentários sobre o que eu acho. Primeira coisa, a Bíblia não foi banida do estado de Utah. Utah é um estado de maioria conservadora, que é bem religiosa, né? O povo daqui é bem religioso, grande parte são membros da Igreja Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias. A sede da igreja fica aqui no estado de Utah. Essa é a notícia que deve ter chegado para vocês. Distrito Escolar de Utah baniu a Bíblia para as escolas públicas. Então, um pai desgostoso com uma lei que existe aqui no estado de Utah, que diz que as crianças elas não podem ter acesso à pornografia, à vulgaridade, a materiais que incitem a sexualidade de alguma forma. E alguns livros foram banidos do estado inteiro, livros que endossavam aspectos sexuais, que falavam sobre identidade de gênero, que falavam sobre homossexualismo, essas coisas elas foram tiradas. Esse pai raivoso, que esses livros foram retirados, fez uma petição para o distrito escolar, né, um conjunto de professores, de orientadores, que coordena essa área, esse distrito, é mais ou menos como o Brasil, a gente também tem distritos escolares, né? Eu não sei bem como que chama, mas é dividido por região no Brasil. A mesma coisa aqui, no condado, que é uma parte do estado, existe um distrito que cuida de algumas escolas, é responsável por aprovar o currículo, para orientar professores, treiná-los e tal. Esse distrito escolar tem esse encargo de zelar pelo bem-estar dos alunos e de promover uma educação salutar. O que acontece? Eles receberam essa petição e eles analisaram e disseram assim, olha, a Bíblia ela não deve ser banida. A Bíblia ela pode ser usada pelos alunos, porém nós concordamos com esse pai de que deve haver limitações e que as crianças e os adolescentes mais jovens, eles não devem ter acesso. A escola aqui, ela não é dividida em ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Tem uma divisão um pouco diferente. Eles têm a escola elementar, que vai de 5 a 11 anos, e tem o middle school, né, a escola média, que vai de 11 a 14 anos. Depois vem o high school, então a universidade. Mas para aqueles de nível elementar e médio, ou seja, dos 5 aos 14 anos, a Bíblia ela foi retirada. Foi retirado uns 6, 7 livros das escolas daquele distrito. Os outros distritos podem ter Bíblia na biblioteca, mas aquele distrito específico, esse distrito é o condado de Davis, ele vai desde o norte de Salt Lake, né, da região lá metropolitana de Salt Lake, até Layton. Então ele pega algumas cidadezinhas como Bountiful, Farmington, Layton, que são as principais, acho que tem naquela região. Então, naquela jurisdição, não pode a Bíblia estar na escola pública. Isso não quer dizer que as crianças elas não possam ler as Bíblias com os pais, que as igrejas não podem usar a Bíblia. Muito cuidado com isso, porque como existe a separação entre igreja e Estado aqui, né? Os Estados Unidos é uma nação laica, assim como no Brasil, alguns lugares interpretam que não pode haver nenhuma manifestação religiosa, ou ela deve ser bem restringida, quando você está diante do público. Nós temos muitas discussões como essa no mundo afora, inclusive no Brasil. Pode ter crucifixo no tribunal ou não pode? Você pode pôr a mão na Bíblia para dizer que vai testificar a verdade diante do júri? Então a gente tem várias questões como essa, né? E aqui não é diferente. Embora seja um estado conservador, um estado que preza pela religião e pelos valores familiares, ainda assim há muitas pessoas que não concordam com essa visão.
E, inclusive, em Salt Lake City, a grande maioria das pessoas não é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Na capital do estado. Acho que membros da igreja lá tem 30% são membros da igreja. Então, isso mostra que, embora o estado seja a maioria membro da igreja, na capital não é mais assim. E há uma forte também tendência, pelas últimas eleições a gente vê, mais liberal naquela região, liberal nos costumes. Mas tirando esse lado político, eu quero falar para vocês que... Não, antes de mudar do lado político, eu tenho que falar mais uma coisa. Não é todo mundo que gostou dessa mudança ou dessa imposição de que a Bíblia seja retirada com base em que ela é pornográfica ou violenta. Ontem nós tivemos na sede do governo de Utah uma manifestação de pais, de pessoas dizendo assim, ó, tirem a pornografia, mas não tirem a Bíblia. Ou seja, não faz sentido na cabeça desses manifestantes essa restrição. Ela não procede, não está de acordo com a lei. E o governador do estado, o governador Cox, ele tem um mecanismo aqui que ele pode pedir para uma sessão legislativa especial. E ele fez esse pedido para que eles analisem essa lei e possa resolver essa disputa que surgiu, essa interpretação que surgiu, que não está agradando muita gente do estado de Utah. E não me agrada também, e eu vou dizer os motivos. Eu sei que banir livros religiosos não faz bem. Nós temos a história para nos mostrar que sempre que uma força do governo, ou que não seja do governo, mas tem uma influência grande, como teve a Igreja Católica no passado, se esforça para impedir que as pessoas tenham acesso a livros religiosos, seja pelo motivo de que não concorda com aquilo, que acha que não é bom, ou para proteger, né, a coisa não acaba bem. Nós vemos muitas pessoas sofrendo, sendo perseguidas, presas e mortas na Idade Média, porque as Bíblias não podiam ser acessadas por todo mundo. E eu sou grato por pessoas que lutaram contra esses grilhões, contra essa maldade, e com muito esforço e dedicação traduziram para uma linguagem mais acessível ao povo, distribuíram as escrituras para as pessoas. Foi graças às escrituras que muito do progresso que nós temos hoje aconteceu. De fato, as nossas sociedades, Estados Unidos, Brasil, nós não teríamos Constituição, nós não teríamos leis, nós não teríamos um Estado democrático de direito se não fosse pela Bíblia. A Bíblia influenciou muitos dos pais fundadores dessas nações. Então, a Bíblia é um livro essencial. A Bíblia é importante do ponto de vista histórico, para a gente aprender sobre os povos antigos, como eles pensavam, como eles comunicavam ideias. É importante do ponto de vista histórico para a gente saber como a Bíblia foi defendida, valorizada, às vezes desprezada, distorcida, para os alunos que estão aprendendo. Ela é importante do ponto de vista político, para entender as bases do nosso Estado. Enfim, tem muitos motivos pelo qual eu posso defender a Bíblia do ponto de vista secular. Mas a Bíblia, ela também é um livro importante para a grande maioria das pessoas que estão nesse continente, que são as Américas, América do Norte, Central e do Sul. Para nós, a Bíblia, ela é um livro precioso, é a base da nossa religião, da religião cristã. Então, tirar a Bíblia por todos esses motivos é um sinal ruim de que as pessoas não podem mais ter acesso àquele livro tão precioso que ajudou seus pais, avós e que ajuda muitas delas hoje em dia. E eu sou contra o banimento de qualquer livro religioso. O Corão, tem que ter um Corão lá, tem que ter o livro de Mórmon, tem que ter outros livros religiosos para que as pessoas elas possam aprender sobre as crenças umas das outras e possam tirar proveito,
porque é muito importante aprender sobre as crenças do próximo. Isso nos ajuda a ter uma visão mais ampla sobre o mundo e sobre as pessoas. Nos ajuda a desenvolver respeito uns pelos outros. Então, é uma decisão triste que esse grupo de professores, de orientadores, tomou baseado na ideia que esse pai tem de que a Bíblia ela é violenta e ela é pornográfica. Vamos falar especificamente sobre isso agora. Eu já li a Bíblia várias vezes, eu estudo a Bíblia. Todas as semanas vocês encontram vídeos do Vem Segue-me nesse canal, onde eu falo sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro precioso. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela contém relatos de pessoas reais que passaram por grandes desafios, mas que venceram pela fé. Agora, a Bíblia não poupa ninguém, não poupa ninguém. Ela tem realmente relatos que são expressões da personalidade e dos desafios humanos. Então você vai ver gente que mente na Bíblia, você vai ver gente que rouba, você vai ver gente que mata. Existem situações que são fortes e você imaginar como essas coisas, né, pintar na sua mente as cenas que são descritas na Bíblia, pode ser realmente forte. Agora, não é porque existem guerras, violência, maldade, que é relatado na Bíblia, que ela é um livro que tem que ser retirado. Eu imagino que um esforço parecido deveria ser feito com certos filmes, com certos desenhos, com certos entretenimentos que a criança ela acha na internet, não é verdade? Aí você diz, tem aquele aviso ali que não é recomendado para menores de idade. Mas você acha que a criança ou adolescente, ele vai se importar com aquele aviso? Os pais têm que ficar atentos, é verdade, para evitar que... Mas esses conteúdos acabam chegando. Infelizmente, muitos conteúdos ruins acabam chegando. A Bíblia, ela não é um conteúdo que vai prejudicar a sua criança e o adolescente, como esses outros conteúdos provavelmente o farão. Existem certas partes na Bíblia que não são inspiradas. Nós sabemos que a Bíblia ela passou por muitos copistas, ela foi adulterada e muitos acréscimos foram feitos ou muitas coisas foram retiradas. Por isso que nossa regra de fé diz que cremos na Bíblia desde que ela seja traduzida corretamente. Nós temos, por exemplo, o livro Cântares de Salomão na Bíblia, que não é um livro inspirado. O profeta Joseph Smith disse, esse não é um livro inspirado. Eu lembro na minha Bíblia de seminário que eu fiz, eu colei a página, acho que é entre Eclesiastes e Isaías, eu colei uma na outra para não passar por aquele livro que não era inspirado. Depois eu li esse livro para aprender o que ele fala, mas realmente é um livro que descreve as núpcias entre um homem e uma mulher. E assim, alguns teólogos acham que ele está falando simbólico do amor. Mas mesmo assim é um livro que não me acrescenta nada. Então, se você quiser ler por curiosidade, vá. Eu não acho que é um livro importante que você deve ser estudado. Então, assim, algumas partes da Bíblia talvez precisem de cautela para se ensinar às crianças. Mas assim, eu não conheço muitas crianças, e olha que eu conheço crianças inteligentíssimas, que são capazes de realizar coisas que você fica de boca aberta, né? Inclusive, com muito orgulho na minha família, são muito inteligentes. Falam vários idiomas, acessam e acham coisas na internet com uma velocidade impressionante. Vocês devem conhecer crianças assim também. Essas crianças, normalmente, elas não leem a Bíblia de capa a capa. Nem você, né? Olhe para isso. Você leu a Bíblia de capa a capa já? Parabéns se você o fez. Mas nem você que está estudando Vem Segue-me leu a Bíblia de capa a capa. Talvez tenha lido uma, duas vezes. Então, assim, a Bíblia é um livro grande. As pessoas, principalmente nos tempos de hoje, não leem tudo. Então, a menos que você destaque um trecho específico e interprete de uma maneira que muitas vezes não é a maneira que o escritor propôs que deva ser interpretado, você vai ver uma coisa lá, nossa, isso aqui
é uma coisa ruim, é pornográfico. Mas, gente, creia em mim, que já estudei a Bíblia muitas e muitas vezes e continuo estudando. Por anos e anos tenho estudado esse livro. A Bíblia nunca levará uma criança a ser violenta, nunca levará uma criança a ter pensamentos pornográficos. Por mais que diga a Bíblia que Adão conheceu sua esposa Eva, por mais que diga isso, não é explícito, não está lá pintando, e Adão foi lá, acariciou. Gente, isso não existe, né? Então, muito cuidado. Existem, como eu falei, partes que podem ser mais explícitas, mas dificilmente a criança vai chegar a isso. Ela não vai ler a Bíblia de ponta a ponta. E mesmo que fizer, essas coisas para ela vai passar desapercebido. Agora, o que não passa desapercebido são vários desenhos com insinuações sexuais que são feitos para crianças. E às vezes eles são bem diretos no que está falando, né? Essas coisas devem ser banidas. O que eu vejo que normalmente acontece no lar das crianças, o que aconteceu comigo quando era criança, é que os pais usam recursos audiovisuais que são simplificações do texto bíblico. Então eles leem a história de Davi e Golias, por exemplo, usando um texto que resume, porque a forma como está escrito a Bíblia não interessa. E as crianças, elas nem conseguem entender todas as palavras. Nem você que já é adulto consegue entender todas as palavras que estão na Bíblia, porque tem muitas palavras que são antigas, expressões que a gente não usa, vem da tradução de idiomas antigos. Então, assim, eu acho absurdo uma decisão como essa, por todos os motivos que expus. Provavelmente isso vai ser revisado e vai ser afastada essa decisão, que foi uma decisão tola. O que eu vejo que acontece é que só gera mais curiosidade pela Bíblia. De certo modo, essa perseguição, então, ela é, no final das contas, boa. Porque as pessoas vão pesquisar mais a Bíblia. Deixa eu ver se é explícito mesmo. Deixa eu ver se é pornográfico. E vocês não vão achar. Vocês vão achar, sim, representações de pessoas reais que tiveram desafios. Vocês vão ver, por exemplo, e tem muitas histórias que eu posso citar para vocês, mas, por exemplo, quando Levi e o irmão dele, eu não sei agora quem foi, acho que foi Judá, Levi e Judá, eles foram por causa que a irmã tinha sido raptada e praticamente estuprada, né? Foram lá e mataram todos os homens. Então é uma história forte que está na Bíblia, uma história real, mas ela está lá por um motivo, para nos ensinar certas verdades que o homem pode chegar. Não é um romance a Bíblia, ela não é um livro de historinhas, um livro bonitinho. Ela tem muitas partes que são bonitas e que elevam a alma, mas também tem partes que revelam como o homem se corrompe e como chega a um nível inferior ao dos animais. Bom, acho que era isso que eu queria conversar com vocês sobre o que aconteceu aqui. Sempre é uma preocupação quando livros eles são banidos, mas eu reconheço que é importante proteger crianças e adolescentes. Gostaria que esse esforço ele fosse maior para certos livros da literatura que chegam até os adolescentes, são cheios de pornografia e de maldade. Eu lembro do ensino médio, em preparação ao vestibular, que tinha que ler certos livros que tinham imagens, né? Estavam em palavras, mas você lê aquilo, você pintava uma coisa na sua mente que era terrível e que eu não queria ter acesso. Então, o que eu fazia quando chegava nisso, eu parava de ler. E eu ia ler o resumo. Lucas, mas o resumo não vai te preparar para o vestibular. Mas eu preferia estar menos preparado para o vestibular do que ler pornografia. Então, eu vejo, e vocês sabem, se vocês já leram esses livros recomendados, né, pela FUVEST, pelo Enem, que muitos deles são perigosos no ponto de vista que promovem a pornografia, relações ilícitas, maldade, drogas, um monte de coisa. E ainda assim não há um movimento, né, para retirar esses livros do currículo, ou pelo menos para proteger as pessoas. Não há nenhum aviso na frente desse livro
dizendo: este livro contém coisas fortes, violência, pornografia. Então, tenhamos muito cuidado com relação a esses assuntos. Quando a gente retira a oportunidade de, principalmente adolescentes, de ler dizendo você não pode ler isso, geralmente tem um efeito reverso, né? Aí que eles vão ler aquilo mesmo, vão dar um jeito, não tem como esconder. No mundo de internet, de tantos avanços tecnológicos e com essa garotada aí tão esperta, não tem como fazer isso. Então, fica aí o meu repúdio a essa lei, que não é nem lei, na verdade, a gente fala lei, né, porque os sites de notícias eles acabaram falando assim, mas é uma diretriz de um distrito pequenininho que tem aqui em Utah, que tirou 7 bíblias. Então o efeito nem é assim tão grande, mas isso pode ser reproduzido, e tem sido, né, alguns estados têm feito esse movimento aqui nos Estados Unidos de tirar a Bíblia com base de que eu acho que é mais um movimento de revanche, um movimento de descontentamento, porque as leis que existem para proteger crianças de conteúdos perigosos geralmente retiram conteúdo LGBTQ. E aí, os pais que são unidos a essa causa ficam ressentidos e, como foi aqui no caso de Utah, eles atacam a religiosidade, porque vem na religiosidade, em resumo, né, a fonte dessa perseguição contra material que fala sobre relacionamento do mesmo sexo, enfim, essas coisas. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. O que vocês acharam sobre essa diretriz do Condado de Davis? E se houver alguma atualização importante sobre isso, eu vou trazer aqui para vocês. Mas espero que vocês continuem estudando e amando a Bíblia e ensinando ela para os seus filhos, porque o que vai fazer eles se tornarem bons cidadãos, patriotas que amam servir ao próximo, são os conceitos que são ensinados nesse livro sagrado. É nos aproximando de Jesus Cristo que nós nos tornamos melhores. E a Bíblia contém as palavras de Jesus Cristo, que ele deu a seus servos, os profetas, e que ele também proferiu e que foram registradas por seus seguidores. Então, atacar a Bíblia é atacar o Senhor Jesus Cristo, é atacar as suas palavras, é atacar as suas leis divinas. E não faz sentido querer proteger as crianças e remover aquilo que mais pode proteger elas contra os dardos inflamados do inimigo e a sociedade cruel que nós vivemos. Então, é isso que eu queria conversar. Até a próxima, pessoal.